Seja bem-vindo ao seu curso de Gestão Empresarial. Módulo Liderança. Aula 6. Compromisso organizacional. Conflitos entre atitudes. Enquanto as pessoas organizam o que percebem, frequentemente elas tiram conclusões sobre os estímulos. Por exemplo, a estereotipagem envolve atribuir várias características a alguém. Entre os julgamentos que fazemos, como parte do processo de percepção, temos as atribuições. As atribuições são julgamentos sobre o que ocasionou o comportamento de alguém, algo sobre ele ou sobre a situação. Uma atribuição interna diz que características da pessoa levaram ao comportamento. O meu chefe gritou comigo porque ele é impaciente e não escuta. Uma atribuição externa diz que algo sobre a situação ocasionou o comportamento da pessoa. O meu chefe gritou comigo porque eu não cumpri o prazo e o cliente está furioso. As atribuições são importantes porque nos ajudam a decidir como lidar com uma situação. No caso do chefe gritando, uma pessoa que põe a culpa na personalidade do chefe o enxergará como o problema e ela poderá lidar com o problema evitando o chefe. De outro lado, alguém que põe a culpa na situação poderá tentar prevenir tal situação no futuro. Os cientistas sociais estudaram as atribuições que as pessoas fazem e identificaram 3 fatores que influenciam se uma atribuição será externa ou interna. Diferenciabilidade. Se o comportamento é incomum para aquela pessoa, em contraste com uma pessoa que esteja demonstrando o mesmo tipo de comportamento em muitas situações. Se o comportamento for distintivo, o perceptor provavelmente fará uma atribuição externa. Consistência. Se a pessoa sendo observada tem um histórico de se comportar da mesma forma. As pessoas geralmente fazem atribuições internas sobre o comportamento consistente. Consenso. Se outras pessoas têm a tendência de responder a situações similares da mesma forma. Uma pessoa que tem observado outras pessoas lidando com situações similares da mesma forma, provavelmente fará uma atribuição externa, ou seja, parecerá que a situação produz o tipo de comportamento observado. Adicionalmente a estas regras gerais, as pessoas são tendenciosas quando fazem atribuições. Quando avaliamos os outros, tendemos a subestimar a influência de fatores externos e superestimar a influência de fatores internos. Essa tendência é chamada de erro fundamental de atribuição. Por exemplo, quando alguém é promovido a diretor executivo, as pessoas geralmente consideram as características pessoais que lhe permitiram conseguir a promoção. No entanto, na realidade, a seleção da pessoa pode ter sido fortemente influenciada por fatores externos, como as condições dos negócios, criando uma necessidade por alguém com uma grande experiência em finanças ou em marketing, naquele momento específico. Outra tendência que distorce as atribuições envolve aquelas que fazemos sobre o nosso próprio comportamento. As pessoas tendem a superestimar a contribuição de fatores internos aos seus sucessos e a superestimar a contribuição de fatores externos aos seus fracassos. Essa tendência
chamada de tendência autopromotora, significa que as pessoas dão crédito excessivo àquilo que fazem bem e culpam excessivamente as forças externas quando fracassam. Assim, se o seu chefe disser que você não se comunica bem o suficiente e você acha que ele não escuta bem o suficiente, a verdade pode estar no meio termo. Exercícios parte 3.